cabelo. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Hoje nós vamos ler capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9 de Segundo Nefe. Capítulo 9 de Segundo Nefe. Os judeus serão coligados em todas as suas terras de promissão. A expiação resgata o homem da queda. Os corpos dos mortos sairão da sepultura e seus espíritos do inferno e do paraíso. Eles serão julgados. A expiação salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. É muito bom saber que nós iremos voltar a viver, né? Depois de certo tempo. Nós sairemos das nossas sepulturas e nosso espírito retornará aos nossos corpos. Seremos seres perfeitos. Os justos serão salvos no reino de Deus. Declarada as penalidades para os pecados. Santo de Israel é o guardião da porta. E agora, meus amados irmãos, eu vos li estas coisas, para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel. Que ele tem falado aos judeus pela boca de seus santos profetas, desde o começo da geração em geração, até que chegue o tempo em que serão restituídos a verdadeira igreja e rebanho de Deus, quando serão coligados nas terras de herança e estabelecidos em todas as terras de promissão. Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas, a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. Pois sei que muitos de vós haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão para vir. E sei, portanto, que não ignorais que nossa carne deverá definhar e morrer. Não obstante, veremos a Deus em nosso corpo. Sim, eu sei que sabeis que ele se manifestará na carne aos que habitam em Jerusalém, de onde viemos, porque é necessário que seja entre eles, porque é requerido do grande Criador que se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens, para que todos possam tornar-se-lhes sujeitos. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem, em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, essa carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. A sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Pois eis que se a carne não mais levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabo, anjos do diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecemos como o pai das mentiras,
em miséria como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga de garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é a física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão libertar seus mortos. E o inferno deverá libertar seus espíritos cativos. E a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. E o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro. E é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Ó, quão grande é o plano de nosso Deus, porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos, e o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento, como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas, nossas impurezas, nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestido com pureza, assim, com o nosso manto da retidão. E acontecerá que, quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. Seremos julgados de acordo com as nossas ações aqui na terra, sendo elas boas ou más. E certamente, como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse-o, e é a sua eterna palavra, a qual não pode passar. Os justos ainda serão justos, os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno, para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. A grandiosidade e a justiça de nosso Deus, porque ele executa todas as suas palavras e elas saíram-lhes da boca, e sua lei deve ser cumprida. Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Quão grande é a misericórdia de nosso Deus, o Santo de Israel, porque liberta seus santos daquele horrível monstro, o diabo, e da morte e do inferno, e daquele lago de enxofre, de fogo e enxofre, que é o tormento sem fim. Quão grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas e não há nada que ele não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz, pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homem como mulheres e crianças que pertencem à família de Adão. E ele sofre isto para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. E ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. E se não se arrependerem,
não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse. Ele deu, portanto, uma lei, e onde nenhuma lei é dada, não há castigo, e onde não há castigo, não há condenação, e onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles por causa da expiação, porque são libertados pelo poder dele. Pois a expiação satisfaz a exigência de sua justiça. Pois todos a quem não foi dada a lei, sendo assim libertados daquele terrível monstro, morte e inferno, e do diabo e do lago de fogo e enxofre que atormenta sem fim, e são restituídos àquele Deus que lhes deu alento, que é o Santo de Israel. Mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus como nós, e que os transgride e desperdiça os dias de sua provação, porque o estado é terrível. Quão astuto é o plano do maligno! A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos ao conselho de Deus. Ai, porém, dos ricos que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos desprezam os pobres e perseguem os mansos. E seu coração está em seu tesouro, portanto, os seus tesouros são de Deus. São os seus deuses. E eis que seus tesouros também perecerão com eles. E ai dos surdos que não querem ouvir, porque perecerão. Ai dos cegos que não querem ver, porque também perecerão. Ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades ferir-los-á no último dia. Ai do mentiroso, porque será lançado no inferno. Ai do homicida, que mata deliberadamente, porque morrerá. Ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. Sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos nele se deleita. E, enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão sua face e permanecerão em seus pecados. Meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o Santo Deus, e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e mente espiritual é vida eterna. Meus amados irmãos, ouve minhas palavras, lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Não digais que falei coisas duras contra vós, porque se assim o fizerdes, ultrajareis a verdade, porque disse as palavras de vosso Criador. Sei que as palavras da verdade são duras, contra toda impureza, mas os justos não as temem, porque amam a verdade e não se abalam. Meus amados irmãos, vinde, pois o Senhor, o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta diante dele, e o guardião da porta é o Santo de Israel, e ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor, seu Deus, é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá, e os sábios e os instruídos, e os ricos que são orgulhosos do seu conhecimento e de sua sabedoria, e de suas riquezas. Sim, estes são os que ele despreza, e a menos que se despojem de todas estas coisas e consideram-se insensatos diante de Deus, e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, se lhes são ocultas para sempre, sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro
minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação, que me olhe com seus olhos, que tudo vem, e sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele, e estou livre de vosso sangue. Ó, meus amados irmãos, afastai-vos de vossos pecados, sacudi as correntes, sacode as correntes daquele que vos quer amarrar firmemente. Vinde ao Deus que é a rocha de vossa salvação. Preparai vossa alma para aquele dia glorioso, quando a justiça será administrada aos justos, sim, o dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembreis claramente de vossa horrível culpa, e não sejais compelidos a exclamar: Santos, santos são os teus julgamentos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, mas conheço minha culpa. Transgredi tua lei, e minhas transgressões pertencem-me, e o diabo dominou-me, e de modo que sou uma presa de sua terrível miséria. Mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade dessas coisas. Atormentaria eu a vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco com a clareza da verdade, se estivesseis livres do pecado? Eis que se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é precioso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado, e meu coração se deleita na retidão. E louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse. E vinde o Santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido. E deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a Ele continuamente durante o dia, e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que o vosso coração se regozije. E vede quão grandes são os convênios do Senhor, e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens, e por sua causa de sua grandeza e de sua graça misericórdia. Ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que preservaria, e em futuras gerações tornar-se-ia um ramo justo para a casa de Israel. E agora, meus amados, meus irmãos, quisera falar-vos mais amanhã, porém, dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém. Essa foi a leitura do capítulo 9. Amanhã leremos o capítulo 10. É curtinho. Obrigada pelas pessoas que estiveram me acompanhando sempre. Beijo.